Graça e paz, povo abençoado, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros e companheiras de trabalho. Estamos aqui diretamente da Igreja Batista, primeira Igreja Batista Ortodoxa, sitiada no Engenho Tiriri, Suape Praia, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Começando hoje o Seminário Teológico Batista Ortodoxa Reformada. Essa semana nós vamos aí ter 3 matérias importantes. Estamos dando início hoje. O interessante é que é online, só online, esse seminário, Então eu convido você a estar prontamente aí com disposição para aprender, nós juntos aprendemos a palavra de Deus, Hoje a matéria é Bibliologia e essa semana ainda a gente vai trazer aqui o livro de Gênesis, que eu costumo dizer Gênesis para o lado de dentro, uma ótica de Gênesis pelo lado de dentro do livro. Como assim, pastor? Porque muitas das pessoas leem o livro de Gênesis, estudam o livro de Gênesis, mas um panorama normal, administrativo, focalizando nos patriarcas somente. E a gente vai trazer desde o primeiro livro até o último as importâncias teológicas e também culturais, e por que não dizer também doutrinária, que traz o livro de Gênesis. Então essa semana, hoje, nós estamos na Bibliologia, Essa semana ainda vamos entrar no livro de Gênesis e depois o Pentateuco. Por quê? Porque são todos escritos por Moisés. A autoria foi dada a Moisés. Então nós vamos aí ter essa base. Eu quero já convidar você, meu amigo, companheiro de trabalho, se inscreva no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista Ortodoxa. Nós temos 30 inscritos nesse canal por enquanto. Eu perdi a senha do e-mail do outro canal que a gente tinha da Batista Ortodoxa. Então estou começando, quase que comecei de novo no zero, Porque a gente não tem computador ainda. E para começar a gravar ao vivo no YouTube, eu preciso de 50 inscritos. E a gente agora, graças a Deus, está com 30, falta 20. Você vai ajudar o nosso ministério se matriculando lá, se inscrevendo no YouTube, no nosso canal, para nos ajudar, tá certo? Quero aqui trazer nessa noite, então, essa matéria, Bibliologia. Eu sei que vamos aqui falar algo que muitos conhecem, mas também muitos desconhecem. A importância da bibliologia na nossa vida é preciso, Já passou o tempo para muitos daquela primeira fase, quando Paulo diz que quando éramos criança, fazia coisa de criança,
E agora já somos adultos, fazemos coisas de adulto. Também, da mesma forma, quando era criança, tomava leite, né? Comia uma papinha. Agora já somos adultos, temos que comer outro tipo de alimento, uma outra tipo de comida. E é isso que nós, nessa noite, vamos aqui trazer para meus irmãos, para minhas irmãs, para os nossos amigos. Lembrando mais uma vez, ajude o pastor João Batista, ajude a pastora Divanilda se inscrevendo no nosso canal. Primeira Igreja Batista Ortodoxa, né? E hoje nós estamos com um seminário teológico, né? Online, 100% online. Então, se você quer as matérias, vai ser coisa grande, gloriosa de Deus, coisas que, se você for num seminário presencial ou até mesmo online, você gastaria por mês de 300 a 380 reais por matéria, por aula, por matéria, né? E aqui você vai ter 100% grátis, porque Jesus é bom. Eu fiz um acordo com Jesus, de tudo aquilo que Ele me deu até hoje, eu ia distribuir tudo, sem cobrar. Então a maneira mais fácil que achamos foi fazer o seminário online, né? Haja visto que presencial é um pouco complicado para nós, por causa de deslocamento para um lugar, para outro lugar, ou até mesmo os amados chegar até nós. Mas então vamos lá. Bibliologia é a matéria de hoje. Vamos começando hoje, 2026, com esta matéria, Bibliologia. Não vai ser demorado. Vamos lá. Definição da palavra Bíblia. O termo Bíblia vem do grego Bíblios, que significa livros, e é como uma biblioteca divina organizada em duas partes. Vamos lá mais uma vez. Definição da palavra Bíblia. O termo Bíblia vem do grego Bíblios, que significa livros, e é como uma biblioteca divina organizada em duas partes. A Bíblia não é apenas um livro, ela é uma coleção de livros escritos por cerca de 40 autores, escritores diferentes em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. No período de 1.600 anos aproximadamente. Quando você ouvia alguém citando, por exemplo aqui, no período de 1.600 anos aproximadamente, esta palavra aproximadamente é para mais ou para menos. Nós usamos esta expressão ou esta palavra aproximadamente para que as pessoas não venham achar um erro. Por quê? Porque é aproximadamente. Pode ser para mais ou pode ser para menos. Então estamos dentro do parâmetro. Estamos dentro vamos dizer, da história. Aproximadamente 1.600 anos. A composição da Bíblia. É muito importante nós sabermos
A composição da Bíblia. O que é, pastor? Quantos livros ela tem? São divididos de que forma? Quais são os livros, nome dos livros? Isso tudo é importante. E é o básico que todo cristão precisa ter. Todo cristão precisa ter esse básico. Esse é o básico. A composição da Bíblia, todo cristão precisa ter, é o básico do cristão. Qual que é, pastor? A Bíblia contém 68 livros. Essa Bíblia é normal. João Ferreira de Almeida, essa Bíblia é normal. Haja visto que tem Bíblia, a Bíblia católica é acrescentado 7 livros a mais, mas nós estamos falando dessa Bíblia normal. 66 livros, 1189 capítulos, 31.105 versículos. Haja visto que você vai encontrar a Bíblia com 31.102 versículos. Mas também você vai encontrar a Bíblia com 31.105 versículos. Distribuído assim: Antigo Testamento, 39 livros, 929 capítulos e 23.145 versículos. Observação: nas Bíblias que tem 39 livros. Então você, olhando este panorama, esta introdução, este básico da bibliologia, daí você começa a analisar os fatos, os acontecimentos atuais, a realidade hoje do cristianismo. E você vai ver, por exemplo, a Bíblia contém 66 livros, 1189 capítulos no Velho Testamento. No Antigo Testamento, ou melhor, 66 livros, 1189 capítulos em toda a Bíblia, 31.105 versículos, em algumas Bíblias 31.102 versículos. Aí vem a distribuição, No Antigo Testamento, 39 livros, 929 capítulos e 23.145 versículos. Observação: nas Bíblias que tem 39 livros no Velho Testamento. Aí você analisa assim: a Bíblia tem recheios de versículos para todo tipo de acontecimento. Tem histórias para todo tipo de acontecimento. Ela é completa. E o escritor ainda diz que a Bíblia se renova todo dia. Hoje você lê, amanhã você vai buscar, ela está diferente. Você vai ver que ela, o mesmo versículo que você leu, você vai ter uma interpretação diferente. Aí você pega esses 31.105 versículos, que todo pregador, todo amante da Bíblia, que gosta de fazer a obra, que gosta de fazer, de estar pregando, ele deixa isso tudo aqui, 31.105 versículos, ele deixa 1.189 capítulos
para pregar provocação humana, coisas sem nexo ou anexo, coisas sem futuro, coisas, vamos falar no português claro, para ganhar dinheiro mesmo. Aí ele vai num versículo e já traz para o lado material, já traz para o lado emocional, já traz para o lado, meus amados, eu estou falando nessa noite, esse estudo é para quem quer ou para quem já está pregando. Antes de acontecer uma pregação, você foi determinado para pregar, você viu lá no mural da tua igreja, da tua congregação, do teu ministério, ou alguém te ligou para pregar, te deu o tema. Então você é obrigado a primeiro estudar a epígrafe. O que é, pastor, epígrafe? Aquele nomezinho que vem antes da história. Por exemplo, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, está escrito assim. Aquilo ali chama epígrafe. Aí você tem que ler o texto, passar para trás, ler mais 2 textos atrás, para entender o mistério, para entender tudo certinho. E o que estamos vendo por aí é pessoas largando. Olha só, 31.105 versículos. É recurso demais. É muito recurso, pregador, para você ter dentro da Bíblia. Fora os livros. Fora os recursos que a internet dá. Fora os recursos que o seminário traz. Fora os recursos que a própria Bíblia de estudo tem também. E aí as pessoas acabam pregando coisas inadmissíveis ou inimagináveis. A palavra saiu agora. Então vamos atentar para isso. Você está entendendo o mistério? Essa é a base de todo cristão precisa ter. Todo cristão precisa ter essa base. Então você deixa 66 livros, 1.189 capítulos, 31.105 versículos, para ficar contando história de carochinha. Nós não fomos chamados para isso. Vamos para frente? O Antigo Testamento, 39 livros, 929 capítulos e 23.145 versículos. Observação nas Bíblias que tem 39 livros no Velho Testamento. Pentateuco, a Torá, lei de Gênesis a Deuteronômio. Pentateuco, a Torá, já pega Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Deuteronômio, até Deuteronômio, já aí vem, né? Gênesis, Êxodo, e assim se vai, né? Pentateuco, Torá, lei de Gênesis a Deuteronômio. Escritor, Moisés. Aí você pega o livro da Bíblia, você não está encontrando,
Aí você vem aqui, sumário, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Esses são os livros escritos por Moisés. A autoria se atribui a Moisés, escritor Moisés. Vamos lá em Êxodo 17:14, para você ver o que está dizendo ali. Nós temos tempo hoje. Êxodo vamos lá. Os irmãos fiquem por aí, porque é assim. Estudo é assim. Êxodo 17:14. Olha só a epígrafe. Amaleque peleja contra os israelitas. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque e debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. O versículo 14, então, Deus está dizendo a Moisés: escreve, olha só. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro. Então foi atribuído a Moisés o Pentateuco, que vem de Gênesis a Deuteronômio. E amanhã nós vamos estar estudando o livro de Gênesis. Amanhã, quinta-feira, nós vamos estar estudando o livro de Gênesis. Pronto, vamos para frente. Êxodo 34, 27 e 28. Olha só. Vamos aqui. Minha Bíblia está quase toda arriscada. Importante dizer que eu estou lendo da Bíblia Thompson. Viu? A Bíblia Thompson. A minha Bíblia que eu estou usando aqui é a Thompson. Né? Os irmãos às vezes dá uma edição contemporânea. Vamos lá, 34 e 27. 27 e 28. Vamos ver a epígrafe aqui para nós. As novas tábuas da lei. 34. Aí vai lá no 27 e 28, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, pois, conforme o teor delas, fiz aliança contigo e com Israel. Moisés escreve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água, e escreveu as tábuas, as palavras da aliança dos 10 mandamentos. Interessante você notar, quando você lê, você notar, você sentir o gosto da leitura. Olha, disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras. Tem pessoas que vai muito pelos filmes dos 10 mandamentos, né? A primeira vez até pode ter sido primeiras tábuas, mas aqui o original que estamos lendo aqui, a ordenança de Deus é essa:
Disse mais o Senhor a Moisés: escreve. Ele não disse: traz para mim as tábuas que eu vou escrever, e traz para o monte que eu vou escrever. Moisés subiu, e Deus disse a ele: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, pois conforme o teor delas fiz aliança contigo e com Israel. Moisés escreve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água. A alusão original aqui é que Deus estava ditando a Moisés as palavras e ele escreveu. Então o cristianismo, não vou falar todo o cristianismo, mas uma parte de cristãos, de pessoas convertidas a Cristo, eles acham muita mágica, muita magia no Evangelho, sabe? Muita mágica, muita coisa assim, aconteceu do nada, e quando ele acordou já estava pronto, mas o homem demorou 40 dias e 40 noites. A alusão do original é que Moisés estava escrevendo e Deus ditando a ele. Então vamos ser mais idôneos, né? Eu gosto muito da palavra, e quando eu entro assim para meditar, eu vou a fundo no original, né? Por quê? Porque aquele que eu tenho a oportunidade de estar conversando sobre a palavra, eu tenho que trazer uma diferença. Depois, se ele quiser partir para outro lado, amém. Mas nós que somos batistas e ainda batistas ortodoxos, vamos toda a ênfase na palavra. A palavra é fiel. O registro, o documentário verídico, sem mágica, sem magia, sem misticismo, é a palavra. Não tem pessoas que leem ou leiam a palavra, ou leem a palavra e distribui ela do jeito que chegou. Aí a interpretação naquela hora, vamos trazer aqui uma ilustração. Uma ilustração do que acontece no dia a dia. Uma ilustração. A pessoa vai ter oportunidade, sabe que ele vai ter oportunidade, e dependendo do tamanho da congregação, acaba todos tendo oportunidade. Aí ele não estudou em casa, ele não é frequentemente lendo a palavra, mas pastor, eu não sei ler, mas hoje você não é pego de surpresa, porque tem Bíblia no celular e ainda Bíblia de áudio. É só você clicar e escolher o livro que você quer e o aplicativo lê para você. E aí a pessoa abre, quando abre a Bíblia lá em Jeremias 44 e lê sem saber o que está escrito ali. Tem que saber o que está escrito ali e diz: olha, Deus está querendo corrigir a igreja. Mas ele mesmo não dá conta de interpretar o que está lendo. Por quê?
porque chegou em casa, não leu, não estudou, e aí, então a gente não deve abrir, a Bíblia não foi feita para fazer isso, porque se você abrir a Bíblia e chegar no versículo lá assim, Judas suicidou, e aí? Você vai desenrolar como? Então vamos atentar para isso. Nós estamos aqui falando sobre bibliologia, e é o início que todo crente, novo convertido, já adulto na fé, maduro na fé, todos temos que ter a bibliologia, temos que passar por essa matéria na escola dominical, temos que passar por essa matéria. Eu sei que quando é novo convertido tem um berçário, né? E no berçário a gente começa sobre a confissão de fé, costume da igreja, né? Os andamentos dos pequenos mandamentos da regra cristã, a prática, mas quando sai do berçário do segundo semestre em diante, já tem uns que já está pronto para comer uma comida mais pesada, um pouquinho, um mocotó, talvez até mesmo uma acarajé, né? Uma coisa forte. Mas vamos lá. Então, amados, a Bíblia foi ditada por Deus, a Torá, né? O Pentateuco, atribui a Moisés. Eu provei aqui para vocês dentro da Bíblia, né? O que realmente foi Moisés o autor desta grande palavra. A data em que foi escrito, olha aí, é interessante também. A data em que foi escrito, 1443 antes de Cristo, aproximadamente, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, aproximadamente, né? Aproximadamente, amados. Nós vamos devagarzinho aqui, porque seminário não é culto normal. Seminário é um estudo. Então você que gosta, você que quer aprender, você que precisa aprender, você que tem alguma coisa que está até mesmo te incomodando dentro desse parâmetro, você pode escrever aí nos comentários, que depois nós vamos ler os comentários para poder estar te respondendo à altura daquilo que pudermos, né? Daquilo que o Senhor tem nos dado. Data em que foi escrito, 1443 a.C., aproximadamente, no livro de Gênesis. O êxito, o vocábulo êxito significa saída. Os hebreus deram o nome de Elei Shemot. Olha só, os hebreus deram o nome de Elei Shemot, né? Que é saída. O livro de Êxodo foi escrito entre 1525 a.C. e 1405 a.C. Observação: esta forma do calendário é antes de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, o calendário muda e começa o ano primeiro depois de Cristo, segundo depois de Cristo. Então até Cristo vem
desta forma: Êxodo 525 antes de Cristo. Aí você vai ver lá um Azinho. Quando você vê um A, um pontinho, um C e um pontinho, é antes de Cristo. Se você vê um pontinho lá, um D, um pontinho, um C, é depois de Cristo. Tá certo? Então vamos lá. O Êxodo foi escrito entre 1525 a.C. e 1405 a.C. Observação: esta forma do calendário é antes de Jesus. Depois da ressurreição, depois da ressurreição de Jesus, o calendário muda e começa no ano 1º depois de Cristo. Aí vem primeiro ano depois de Cristo, segundo ano depois de Cristo. Aí vem lá quando Paulo escreveu que foi 60 depois de Cristo. Olha aí. E assim se vai. Começa do zero a tudo no Calvário. Quando Jesus é levado ao Gólgota pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. E ele morre e no terceiro dia ele ressuscita. Quando ele morre ali, ele entrega o seu espírito, ali já zera o calendário. Quando ele ressuscita, já ressuscita com um calendário novo. Graças a Deus por isso. Livros históricos do Velho Testamento. Josué, o autor do livro Josué, data 1405 a 1375 a.C. Josué escreve todo o livro, com exceção dos últimos 5 versículos. Vamos dar uma olhada? Com exceção dos últimos 5 versículos. Josué, o autor do livro Josué, a data 1405 a 1375 a.C. Josué escreve todo o livro, com exceção aos últimos 5 versículos atribuídos a Finéias. Josué 24, 29 a 33. Vamos lá no livro de Josué rapidinho. Hoje nós estamos aqui falando sobre bibliologia. É muito interessante mesmo para nós. Josué 24, 29 a 33. A epígrafe diz: renovação da aliança com Siquém. Vamos lá, do 29. Mas aí na outra epígrafe, a morte de Josué. Josué, capítulo 24, versículo 29 a 33, diz assim: depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Versículo 30. Sepultaram-no no território da sua herança, em Timanate Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. 31. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos líderes que ainda vieram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Versículo 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém.
por 100 peças de prata. Esta terra veio a ser a herança dos filhos de José. 33. E faleceu Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada a Finéias, seu filho. O que vemos aqui do versículo 29 ao 33. Lemos que Josué já tinha falecido. Então, os comentaristas, os estudiosos, eles atribuem os 5 versículos a Finéias, né? Aqui no versículo 33 diz assim: e faleceu Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada a Finéias, seu filho. Finéias, filho de Eleazar. Finéias, neto de Arão. Escreveu os últimos 5 versículos para dar o fim do livro de Josué. Explicado essa parte, vamos para Juízes. Nós estamos falando dos livros históricos no Velho Testamento. Falando de Josué, agora o livro de Juízes. Este livro é anônimo, mas a tradição judaica o atribui a Samuel por diversas razões. Ele era escritor e educador. 1 Samuel 10 e 25. Vamos lá? Vamos ler 1 Samuel 10 e 25. 10 e 25 de Samuel, de 1 Samuel. O povo escolhe Saul para ser seu rei. Vamos lá. 10 e 25 diz assim: declarou Samuel, vamos ler o 24 e 25. Disse Samuel a todo o povo: vedes o homem que o Senhor escolheu? Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo prorrompeu em gritos, exclamando: viva o rei! 25. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então mandou Samuel que todo o povo fosse cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa em Gibeá. Então o versículo 25 está dizendo aqui que declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então, tudo leva, este livro é anônimo, mas a tradição judaica, a tradição, o costume judaico, como eu gosto muito de falar, deixa eu lembrar a frase certinha aqui. Não é costumes, a tradição judaica, e aqui nós falamos o costume. Não, a etnia, poderia ser tipo uma etnia judaica, ou a cultura, pronto, cultura judaica, né?
A cultura judaica, o costume judaico, a tradição judaica, né, leva a crer que foi Samuel, primeira veracidade desta tradição, é o versículo 25. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Segundo, Samuel era juiz, profeta e também professor de uma academia de profetas, de um seminário de profetas. Os irmãos, quando for ler em 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que tinha uma escola de profetas. Se você for ver o livro de Reis, quando fala da escolha da escolha que Elias tinha que escolher o seu sucessor, quando Elias é arrebatado para o céu em um carro de fogo, o seu sucessor recebe a capa, e muitos dos profetas que estavam da escola dos profetas testemunha da veracidade. Então, da cultura judaica leva a crer que foi Samuel que escreveu Juízes, né? Isso é um debate interminável, né? É algo assim que a gente, né? No original é anônimo, né? Então você não pode afirmar que o livro de Juízes, o escritor é Samuel, né? Por quê? Porque na veracidade ele é anônimo, mas a tradição, então é algo que a gente tem que guardar para nós. Eu não posso pregar, eu não posso ensinar que Juízes, o autor, é Samuel. Não posso. Por quê? Porque nós estamos lendo aqui, estamos estudando. Se você for a fundo, você vai entender. Este livro é anônimo, mas a tradição, a cultura judaica leva a crer, atribui a Samuel por diversas razões. Ele era escritor. Isso é verídico. E educador. Por quê? Porque ele dava aula na escola de profetas, né? Ele dava aula na escola de profetas. Vamos lá para frente. O livro de Juízes é assim chamado porque a história de 14 juízes que reinaram e libertaram Israel. É assim chamado porque 14 juízes que reinaram e libertaram Israel das outras nações, das barbárias de outras nações, né? Vamos dizer assim. Vamos para o livro de Ruth. Nós estamos aqui no histórico, nos livros históricos. Ruth, provavelmente escrito ao findar do reinado de Juízes e ao despertar da monarquia depois do nascimento de Davi. Ruth 1 e 4. Vamos lá. Vamos para o livro de Ruth agora. Eita, tá, já estamos quase terminando aqui. Já estamos quase terminando, né? Quase terminando aqui. Vamos para o livro de Ruth.
Vamos caçar o livro de Ruth aqui, rapidinho. Rapidinho nós achamos ele aqui. Esther. Vamos lá para o livro de Ruth, procurar aqui. Ele é pequeno. Ele é pequenininho. Aqui Esther, Neemias. Vamos lá para o livro de Ruth agora. Espera aí. Esdras. Crônicas. Ruth 4. 1 e 1 e o 4. Cadê Ruth? Espera aí que Ruth sumiu aqui, mas já está vindo. Esdras, Neemias, Ruth. Vamos lá no Ruth. Ruth. Vamos lá. Juízes, Ruth. Termina Juízes, vem Ruth. 1 e 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, e sua mulher e seus filhos. Vamos lá? Versículo 4 e 22. 4 e 22. Obed, 4 e 22. Obed gerou Josué, Jessé, e Jessé gerou Davi. Provavelmente foi escrito ao findar do reino de Juízes e ao despertar da monarquia, depois do nascimento de Davi. Aí aqui, no capítulo 4, você vê aqui, especialmente, a genealogia de Davi, no 4 de Ruth, você vê a genealogia de Davi. Olha assim, eu vou ler aqui e vou ler a genealogia dele. Provavelmente foi escrito ao findar do reino de Juízes e ao despontar da monarquia, depois do nascimento de Davi. Ruth foi escrito depois do nascimento de Davi. Aí, olha só, o capítulo 4 de Ruth, o versículo 13, nós vamos ver para você ao 22, rapidamente. Assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem resgatador, e seja famoso em Israel e no meio dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama e que te é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram a Noemi: nasceu um filho, eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas as genealogias
de Pérez. Pérez gerou, olha só. Pérez gerou Osron. Osron gerou Rão. Rão gerou Animadade. Animadade gerou Naasson. E Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Depois do nascimento de Davi, o livro de Ruth foi escrito. Então, Ruth, o acontecimento de Ruth, de Noemi, é contemporâneo do livro de Juízes, dos acontecimentos de Juízes. Por quê? O versículo 1 já diz aqui: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus filhos, seus 2 filhos. Então, provavelmente foi escrito ao findar do reino de Juízes e ao despertar da monarquia depois do nascimento de Davi. E daí alguns concluem que Samuel escreveu. O livro de Ruth também, alguns historiadores, alguns estudiosos concluem que também foi Samuel quem o escreveu. O propósito principal deste livro inteiro tem seu clímax na genealogia, que já lemos agora, que se encontra no último capítulo, que lemos agora do 13 ao 21. Estamos aqui trabalhando na genealogia, ou na bibliografia, que entra tudo esse conhecimento que nós precisamos ter. Precisamos, quando for pregar, quando for dialogar, quando for ensinar, quando for chamado para pregar, para um estudo, para um ensino, para uma pregação normal, você precisa de saber. E algumas Bíblias, a maioria da Bíblia tem aqui o autor, ó. Por exemplo, autor de Ruth, autor desconhecido, possivelmente foi escrito por Samuel. Então você tem que saber o livro de Gênesis, quem escreveu, para que fim escreveu, a época que foi escrito, a cultura da época, né? Tudo isso nós precisamos saber. Por quê? Porque quem te ouve, às vezes tem um conhecimento. E nessa última agora, Deus está levantando, quer levantar pessoas para falar para juízes, para falar para governadores, para falar para doutores, mestres e tanto outros. Mas aí você cruza o braço e fala: mas Jesus disse, eu gosto dessa palavra, mas Jesus disse que eu não se preocupasse, porque está escrito, quando for preso ou for levado na frente de doutores, advogados ou até mesmo reis, porque na mesma hora o Espírito Santo vos lembrará o que há de falar. Mas a palavra está dizendo
Ele vos lembrará o que há de falar. Não está dizendo, ele vos ensinará o que há de falar. Agora, como que o Espírito de Deus vai lembrar você, vai me lembrar de algo que eu não estudei, de algo que eu não conheço, de algo que eu nunca li, de algo que eu nunca aprofundei? Debater numa escola dominical, os componentes da escola dominical estão debatendo, estão falando, e eu quero entrar na conversa, sendo que eu não estudei a matéria, nunca fui na escola dominical, preferia ir para a feira, preferia ir para reuniões de família ao estudar a escola dominical, que é 1h30, 2 horas. Está entendendo o mistério? Então nós temos que atentar por isso. Para isto, você lê a história, você medita na história, procura saber em que época que foi a história, porque a Bíblia, se você puxar um pouquinho, você acha. A cultura judaica da época, os costumes da época, né? E aí você vai se inteirar melhor, você vai ter uma informação, porque hoje muitos querem ouvir algo sólido, né? Algo sólido, não é verdade? O propósito principal deste livro inteiro tem seu clímax na genealogia, o qual nós já lemos aqui, 1º e 2 Samuel, que também é livro histórico. Supõe-se geralmente que Samuel escreveu os primeiros 24 capítulos pelo fato de serem os profetas Natã e Gade mencionados juntamente com Samuel. 1 Crônica 29, do 26 a 30. Vamos lá? 1 Crônicas 29. Vamos lá. Estamos aqui mostrando para você, dentro da palavra mesmo, né? Olha só. 1 e 2 Samuel, já vamos pôr os dois livros juntos, para não demorar muito. Supõe-se, geralmente, que Samuel escreveu os primeiros 24 capítulos, e pelo fato de serem os profetas Natã e Gade mencionados juntamente com Samuel. 1 Crônica 29, 26 a 30. As ofertas para a construção do templo. Vamos ler aqui. 26 a 30. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Foi o tempo em que reinou sobre Israel 40 anos em Hebrom, reinou 7 anos e em Jerusalém 33. Morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e honras. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O 29. Os fatos do rei de Davi, assim os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel. Providente nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, com os detalhes do seu reinado e poder, e as circunstâncias que o cercaram a Israel e aos reinos das outras terras. Olha só. Olha só a riqueza dessa palavra do 26 ao 30. Eu vou ler pausadamente aqui.
Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Foi o tempo que reinou sobre Israel há 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém 33 anos. Morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e honras. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora o 29 e o 30, os detalhes que precisamos aqui. Os fatos, os atos do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas. Olha aí. Aqui está informando Samuel como um escritor. Nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã, também comprovando Natã como escritor, e nas crônicas de Gade, o vidente, com os detalhes de seu reinado e poder, e as circunstâncias que o cercaram a Israel e aos reinos das outras terras. 1 e 2 Samuel, supõe-se geralmente que Samuel escreveu os primeiros 24 livros. Aí dividiu o restante dos capítulos com o profeta Natã e Gade, mencionado juntamente com Samuel em 1 Crônicas 29 e 26. Os acontecimentos registrados em 2 Samuel foram acrescentados provavelmente ao livro de Samuel por Natã ou Gade. 1 Crônica 29 e 29, no original hebraico. 1 e 2 Samuel formavam um único livro. No original hebraico, 1 e 2 Samuel era um livro só. Foram divididos quando traduziram o Antigo Testamento para a língua grega. Aí resolveram dividir 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, e assim se vai. 1 e 2 Reis, autor desconhecido. Os dois livros de Reis eram originalmente um só, também como eu lhe disse agora. Um só livro, e foram uma história, e formam uma história contínua. O nome é Extraído dos Reis, cujos os feitos eles relatam a história de Israel, onde 1 e 2 Samuel interrompe. Vamos correndo aqui, 1 e 2 Crônicas, que quase não tem diferença. Normalmente se declara Esdras como redator ou escritor, redator, né? Como redator dos registros escritos por homens tais como Samuel, Natã, Gade, Ido. Esdras foi inspirado por Deus para fazer a seleção deles e reuni-los numa narração contínua. Esdras era um sacerdote, mas também ele tinha um papel muito importante, principalmente depois do exílio, que ele foi nas escrituras originais e começou a compilar, vamos dizer assim, Esdras como redator dos registros escritos por homens tais como Samuel, Natã, Gade e Ido. Esdras foi inspirado por Deus para fazer a seleção deles.
selecionou as coisas importantes, mais importantes, e foi datando. Provavelmente Esdras escreveu ao regressar do cativeiro babilônico, a fim de animar o povo a construir o templo. Os livros dos crônicas abrangem a sua maioria a matéria que se encontra em 1 e 2 Samuel, em 2 Samuel e 1 e 2 Reis, mas apesar dessa similaridade de conteúdo, os livros de crônicas têm um propósito religioso. Olha só, a matéria que se encontra em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, é a mesma que é uma similar a 1 e 2 Reis. Mas apesar dessa similaridade de conteúdo, os livros de crônicas têm um propósito religioso. Qual o propósito? Animar ou reanimar o povo para fazer ou para edificar o templo para Deus. Já estamos encerrando. Nem aguenta mais 20 minutos. Esdras, o fato de ser o livro escrito na primeira pessoa por Esdras, os capítulos 7 e 9, indica que ele foi o autor. Nós não vamos ler porque é muito grande, então nós não vamos ler. Esdras, o fato de ser o livro escrito na primeira pessoa por Esdras, os capítulos 7 e 9 indicam que ele foi o autor. Então não precisamos pesquisar a autoria de outro. Tudo está registrado no capítulo 7, no capítulo 9, que Esdras é o autor. Eu já li, já passei por lá. Esther provavelmente foi escrito por Mardecai ou Mardokai, 9 e 2 do livro de Esther. Vamos lá achar Esther aqui para ler com você. Capítulo 9, versículo 2. Olha só. O triunfo dos judeus. Vamos ler o primeiro e o 2. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que a palavra do rei e o seu edito deveriam ser executados, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, aconteceu o contrário, pois foram os judeus os que se assenhorearam dos que os odiavam. Os judeus, o versículo 2, os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, ajuntaram-se para atacar aqueles que procuravam o seu mal. Ninguém podia resistir-lhes, porque o seu terror tinha sido sobre todos aquele povo. Todos os príncipes das províncias, os satrapas e governadores. Então, no versículo 9, provavelmente foi escrito por Mardocai, mas alguns acreditam que foi Esdras. Os livros históricos do Velho Testamento, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, Esdras, Neemias
Esté. São os livros históricos. Os livros poéticos do Velho Testamento. Já estamos encerrando e vamos acelerar. Livro poético do Velho Testamento, ou da Bíblia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Vamos lá mais uma vez. Livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, aí já tem uma quantia maior: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Após esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 profetas menores, há-se um período de 400 anos no silêncio de Deus. Alguns dizem, alguns estudiosos, que é de 400 a 420 anos, mas aproximadamente. Mas eu vou ficar com a palavra mais sólida de 400 anos. E aquela folha branca que divide o Novo Testamento do Velho Testamento, ela está ali por um propósito, sem nada dentro, sem escrita nenhuma dos dois lados, simbolizando os 400 anos de silêncio entre os 12 últimos profetas menores até o dia em que Zacarias, pai de João Batista, recebeu o anjo do Senhor dentro da sua jornada de sacrifício, que ele estava sacrificando e o anjo apareceu a ele. Pronto, vamos lá para frente agora. Agora o Novo Testamento, já estamos encerrando, eu prometo. Novo Testamento, 27 livros, 260 capítulos e 7.957 versículos. Vou falar mais uma vez pausadamente. Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos e 7.957 versículos. Aí vem a palavra evangelho sinótico. O que é? Pastor, o que é evangelho sinótico? Ou sinóptico? A palavra evangelho sinóptico, a palavra sinóptico ou sinóptico, é um adjetivo que significa a forma de um resumo, visão geral, que permite ter uma visão do conjunto de algo de uma só vez. Deriva-se do grego sinópticas, que significa que permite ver na totalidade ou visão comum. O termo usado para definir os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, quando você ouvir alguém dizer, abre a Bíblia nos evangelhos sinóticos, que tem alguns que gostam, né? Chega na frente da igreja e diz, vamos abrir a Bíblia nos evangelhos sinóticos. Então você já sabe que é Mateus, ou é Marcos, ou é Lucas.
O termo para definir o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados assim porque seus relatos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo apresentam semelhança e paralelismo significativos em conteúdo e estrutura narrativa, diferente do Evangelho de João, que tem alguém que atribui o Evangelho de João, como sinótico também, mas não. O Evangelho sinótico é Mateus, Marcos e Lucas. Eu já ouvi alguém dizer por aí, é claro que eu não posso citar nomes, mas eu ouvi em alto e bom som alguém dizer que João era Evangelho sinótico. Não é. Não é. É Mateus, Marcos e Lucas. Por quê, pastor? Lemos aqui, e eu vou explicar. Por causa da similaridade, eu não sei falar a palavra aqui. Por causa da semelhança, pronto, encontrei uma palavra. A semelhança das narrativas de Mateus sobre Jesus, a semelhança das palavras que também Marcos usa, não é que um copiou o outro, é que todos os três, o único que não estava presente era Lucas. Lucas era um pesquisador, médico, pesquisador. Mas a semelhança, por quê? Porque todos falam quase que semelhantemente a mesma coisa, sendo que o livro mais explicado de Mateus, Marcos e Lucas é Marcos. Se você quer saber algo inteirado que Mateus não explica bem, você vai em Lucas que eles explicam bem. Por exemplo, Marcos e Lucas, na última ceia de Jesus, na Páscoa de Jesus, a última Páscoa, a narrativa de Marcos e de Lucas é esta. Quando os discípulos, ele diz, olha, vai à frente, e os discípulos perguntam, Jesus, onde o senhor quer, mestre, onde o senhor quer que nós preparamos os preparativos da Páscoa? Tem algum lugar já na sua mente? Conjectura minha. Aí ele diz, vocês vão a tal lugar, você vai encontrar um homem, olha a narrativa, Mateus não tem, com um cântaro nas costas, segue ele, aonde ele entrar, você entra e diz, o mestre mandou dizer aonde vai ser o salão preparado para prepararmos a ceia da Páscoa. Na cultura judaica, no costume judaico, o homem não carrega cântaro. Então se Jesus tivesse dito, vai ter uma mulher saindo carregando um cântaro, você ia achar muitas mulheres carregando água, que era uma cultura que as mulheres que iam buscar água na fonte, ou no poço, na pocilga, que seja, era mulher. Mas Jesus disse, você vai encontrar um homem com um cântaro, onde ele entrar, você entra. Aí eu não sei te dizer, e ainda não pesquisei, se esse canto estava cheio ou vazio. Poderia ele ter ido comprar esse canto, poderia ter ido buscar água, mas o costume de um cântaro nas costas era para mulheres, né? Então, quando o Evangelho sinótico é Mateus, Marcos e Lucas, mas quando você quiser algo inteirado, primeiro você lê Mateus, lê a história, depois você vai ler a mesma história em Marcos, você vai ver algo, um pouquinho a mais, um comentário,
um dossiezinho a mais. E Lucas também gosta, porque Lucas foi pesquisar sobre a vida de Jesus. Está entendendo o mistério? Então vamos lá, vamos acabar. O termo usado para definir os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados assim porque seus relatos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo apresentam semelhança e paralelismo significativos em conteúdo e em estrutura narrativa. Em conteúdo e estrutura. Então é similar em tudo. Do jeito que um conta, o outro vai em cima. Mas não é porque um copiou do outro, porque eles estavam lá. E Lucas pesquisou. E pesquisa, você sabe, você que gosta de uma pesquisa assim como eu, a gente vai a fundo. Diferente do Evangelho de João. O Evangelho de João narra eventos diferentes. Você vai em João, você já tem outras narrativas, é Evangelho também, mas totalmente diferente das narrativas de Mateus, Marcos e Lucas. Histórico, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Romano, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e as cartas paulinas. Histórico, Atos dos Apóstolos. Aí depois vem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e as cartas paulinas. Corrigindo algo aqui, o histórico, o livro de histórico, é Atos dos Apóstolos. Cartas gerais, ou epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, e depois o livro de Apocalipse. Meus amados, chegamos ao final do seminário desta noite, do estudo desta noite. Foi um prazer estar aqui nessa noite com todos, independente do horário, do dia que você for ver esse vídeo, eu te peço, veja ele ao todo, na sua plenitude, que você tem algo, e compartilhe também, você tem algo a aprender também nesse vídeo. Amanhã estaremos de volta, e o vídeo de amanhã a gente vai dividir o estudo de amanhã em duas partes, porque o livro de Gênesis é muito grande e é muita informação. Eu não posso trazer tudo dentro de um vídeo só. Bom, eu vou estudar ali a possibilidade de fazer em um só, mas vamos ver. Amados, Deus abençoe a todos. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui e tenho certeza que seremos abençoados em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz.